Agora foi. Hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Liberar o Instagram liberar, né? Então, eu estava vendo justamente isso. Ele demora um pouco, né, para liberar. Não estava aparecendo o seu ao vivo. Ele demora cerca de uns 3 minutos. Ah, é? Para distribuir. Vou aumentar aqui um pouquinho o som, que está um pouquinho baixo o meu. Ah, também vou. Ok. Ok, tá me ouvindo Mas bem? aí eu já me apresentei, Karina. Apresenta para o pessoal, se apresenta. O pessoal está conhecendo mais. Tá, ok. Bom, meu nome é Karina Carandina. Me visita lá no meu Instagram também. E Instagram eu não sou muito habituada, né? Eu sou mais do YouTube. Meu YouTube é o Vida de Mercado Digital. Só colocar @Vida de Mercado vai aparecer, tá? E visita a gente lá. Eu tô nesse mundo, entrei nesse mundo aí digital há pouco tempo, né? Mas eu tô me realizando. É onde eu sempre quis estar. Legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho do curso do Pablo, o que nós aprendemos ontem, né, Marcelo? Perfeito. É o que nós estamos estudando essa semana, o que foi passado na mentoria ontem. Então, é em relação a um dos 7 P's, né, o planejamento. E Exato. vamos falar um pouquinho também em relação à blindagem. Sim. Mas então, pode começar, o pessoal está chegando aí, mas de qualquer forma vai ficar gravado. Então, quem não Tá. tiver ao vivo aí pode assistir depois, Isso. né? Uma amiga minha entrou também das antigas, É? a Sueli. Você viu que eu tenho bastante gente das antigas, né? É de quando eu tinha Relacionamento. empresa de foto e vídeo. Relacionamento, legal, isso é legal. Exatamente, exatamente. Então, como a live vai ficar gravada, a gente já vai discorrendo o assunto, né? Ontem eu achei assim muito interessante, porque assim, eu sempre gostei de planejamento, né? E isso é uma coisa que nas empresas a gente sempre bateu muito, muito forte na questão de planejar as coisas, de ter um planejamento bem alinhado, né, para que as coisas saiam, porque assim, dentro de uma empresa de foto e vídeo, você trabalha com eventos, você tem que ter um plano, porque senão dá muito problema dentro do evento, né? Então você tem que realmente ser planejado, planejar desde a parte da retrospectiva de uma cliente até a parte da entrega final, né? Mas dentro do empresarização que o Pablo passou ontem, eu achei muito interessante como ele fatia esse planejamento. Ele fatia o planejamento da seguinte forma: estratégico, tático, operacional e financeiro. E muitas vezes, uma das coisas que às vezes as pessoas vão lá e saem simplesmente do empresarização porque acham que o 7Ps não é para ele, né? Eles acham que, eu não tenho empresa, não me cabe. Mas eu acho que, como ele colocou dessa forma, eu acho que, assim, em tudo na nossa vida existe o 7Ps. Em tudo que nós fazemos, a gente pode sim adotar a empresarização. É assim que a gente vai conseguir chegar num nível diferente, né? E dentro dessa parte de planejamento, ele diz que o planejamento ele tem que ser dinâmico. Isso também eu achei muito interessante, porque, assim, às vezes a gente fala assim, vou planejar aquilo, né? E fica enrijecido, não sai daquilo. Não, o plano ele é dinâmico. O plano ele tem que ir se moldando, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Eu achei bem interessante isso para aqueles que são mais engessados, mais categóricos, né? Eu me coloco nessa coluna. Eu achei muito interessante essa questão do dinamismo. Isso te dá o quê? Flexibilidade, entendeu? No seu dia a dia, em tudo que você vai fazer. Às vezes, a parte do planejamento, essa parte que ele falou, estratégico, tático, operacional e financeiro, eu vou dar um exemplo aqui que a mulherada vai cair de costa, vai falar, não acredito. Não acredito que dá para fazer empresarização na cozinha. Eu falei, tá, dá para fazer, dá para fazer. É que a gente, às vezes, fica tão engessado nas coisas e a gente não abre a visão e não faz aquele trabalho no nosso dia a dia, né? E acha que só pode ser praticado dentro de uma empresa, e não é assim.
A parte estratégica, ele coloca que é a parte da governança, né? A parte que governa. A parte tática, os especialistas. A parte operacional, que são os braços, que é o povo, é aqueles que vão fazendo, que tem que fazer, né? O operacional para a gente, né? E o financeiro é aquele que fica controlando todas as outras coisas. Não, não gasta tanto aqui, não gasta tanto ali. E se o financeiro estiver dentro de um desses, o que acontece? Ele não vai fazer bem a parte financeira. E qualquer um desses, se estiver bem dentro de outro também, numa magnitude maior, é muito complicado você implementar, né? Então, assim, o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas falam, mas eu sou pequenininho. Gente, um grande exemplo, o nosso e-book. O nosso e-book, ele teve o e-book coletivo, tá? Juntos somos mais fortes. Inclusive, o pessoal pega o link desse e-book, é gratuito, não paga nada e abençoa a sua vida e de todas as outras que você enviar. Tá aí no link do... Tá em todos os links, eu acho, né? No link do Marcelo, no meu link, em tudo quanto é lugar. Então, assim, o e-book, ele foi justamente, eu acho que todas essas partes, foi a execução de todas essas partes de uma forma prática, tá? A gente teve o quê? A parte da estratégia, que seria a governança, que seria você tá criando, a criação, ok? Então, eu fui lá, idealizei o produto e falei, e agora? Tá bom, como que eu vou colocar um planejamento nesse produto? Aí, eu comecei o quê? Direcionar para vocês, dentro do grupo. Pessoal, preciso disso, preciso daquilo, até tal data, de tal forma, né? Tem que ser dentro do exemplo. Pode falar, Má. E só lembrando um detalhe muito importante, que geralmente quando a gente vai montar uma empresa, ou até mesmo um serviço, ou até mesmo como o e-book, o planejamento é o quinto P, né? O quinto passo, na verdade. Exato. Antes disso, já foi pensado o quê? A primeira coisa realmente, a gente tem que rever isso, porque normalmente quando a gente fala, vou montar alguma coisa, você já pensa logo no produto e na venda, etc. Mas é o contrário. Então você tem que iniciar lá na verdade, do propósito, né? Então você teve a ideia em cima do propósito, que seria a finalidade. Aí depois você passou, no caso foi o produto, pessoas que você uniu são as pessoas. Isso. E o processo, né, para você executar, e agora nós estamos falando do planejamento, mas na verdade você já executou todos os passos. Isso, exatamente, né? Dentro do plano, ele é uma fatiazinha, é como a gente tem a rodinha ali, né? Então, de cada uma, a gente tem o planejamento de cada uma dessas. Então, de cada 7 P's, a gente tem esse planejamento dentro dele, né? Então, desde a gente pensar na criação do produto, tudo você vai justamente fazendo microplanejamentos, vamos dizer assim, né? São micro estratégias que você vai iniciando, né? A gente já começou lá atrás, né, no propósito de desenvolver, e aí você vai destrinchando aí até chegar nessa parte que já é o terceiro, né? É isso, Mar? É o terceiro P, o planeja, quinto P que a gente está, isso. Então, quinto P? Quinto. Propósito, produto, pessoa, processo e o planejamento. Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Às vezes buga, a gente tem que pegar colinha, não tem jeito, é muita coisa pra cabeça. São 7, né? Então, não, beleza. Então já estamos chegando quase no fim. Já estamos quase com tudo estruturado. Estamos quase no fim para iniciar. Para iniciar, né? Essa foi só a base.
Então, assim, e aí, depois disso, a gente veio o quê? Toda aquela parte estratégica que foi o quê? Eu montar, fazer toda a paginação dele, né? Para depois chegar nessas outras partes operacional, que agora, o que acontece, gente? Agora a gente vai começar o quê? A parte da divulgação dele. Então, você vê que o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou pondo todos os nossos bracinhos para funcionar. Então, vamos colocar assim, ó, todas as pessoas que participaram, seria a parte operacional que vão participar do projeto e vão fazer toda essa parte de divulgação, tá? Só para vocês entenderem de uma forma simbólica mais simples, né? Agora eu vou passar rapidinho também, porque o Marcelo também tem a parte dele para falar bastante aí, né? Senão eu não paro de falar, gente. Eu vou passar para uma estratégia rápida. Oi, pode falar, Mar. Tá. Na verdade, eu vou só frisar um pouquinho em relação do que foi também tratado em relação ontem, né, na mentoria. Isso. A respeito de blindagem, né? Porque o que acontece? A nossa mente, realmente, a gente tem que procurar blindar ela justamente por quê? Porque nós temos aqueles altos e baixos, digamos assim. Um dia nós estamos bem motivado, bem eufórico, e outro dia o corpo quer tomar conta. Né? Então, na verdade, por que blindar? Porque se você não blindar a sua mente em relação a outros assuntos, outros temas, a opiniões realmente, então tende as pessoas a entrar na sua mente e mudar, desanimar, mudar o rumo, sendo que você já tinha aquele propósito em relação a algo. Então, a chave do sucesso, foi dito, é justamente isso. Que, na medida que você falar, não, eu vou fazer isso, independente que seja uma ação mínima, até mesmo, não, eu vou, a partir de hoje, eu vou começar a correr 10 minutos. Então, à medida que você determinou aquilo que você vai fazer, você tem que fazer. Justamente por quê? Para você poder blindar a sua mente. Porque a nossa mente, ela quer comandar. O corpo quer comandar. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Meu Deus do céu, olha... Então, o corpo quer comandar. E a gente precisa, na verdade, que o espírito comande. Porque se o corpo comandar, é lei natural do ser humano, ele querer economizar energia. Então, Exato. na verdade, né? Por que hoje, 8 horas da noite, eu vou dar uma corridinha ali na praia? Aí o corpo fala para mim o seguinte, mas para quê? Para quê, Marcelo? Você vai correr? Você já fez exercício de manhã. Então, vamos economizar energia. Por quê? Porque antigamente... Ô, Mar, passado... a Daiane também é uma amiga minha, tá? Ela tá falando assim, que milita contra o espírito. É uma abençoada essa mulher, gente. Vocês não têm ideia do que ela guarda dentro do coração dela. E assim, e realmente a carne milita contra o espírito o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não é? Então, à medida que você determinou uma coisa que você quer fazer e você vai fazer, o correto e o ideal é que você faça realmente. Porque senão a sua mente vai começar a dominar realmente o seu corpo e mandar. Sabotar. Então ela vai falar para você, ele vai falar, não vai não faz não, porque vai descansar, você já está cansado, você já fez sua parte hoje, etc. e tal. Então, à medida que você consegue blindar em relação o corpo não mandar, a mente não mandar, mas sim o espírito, aí você vai começar a passar a ter sucesso. É fácil? Não, nada é fácil. Mas é simples, né? Não é fácil, mas é simples. Basta fazer. Uma técnica que ele comentou que eu achei assim fantástica, e realmente a gente tem uns hábitos que, são uns hábitos ruins, né? E a gente precisa de perder esses. E através, eu acho que dessa técnica, eu acho que assim clareou muita coisa na minha mente. A gente sempre refere a nós como, eu sou burra, eu não sei fazer, putz, eu não sou bonita, eu tenho sempre nossos defeitos, né? A gente sempre se diminuindo, né? desvaloriza. Se diminuindo, né? Diminuindo,
né? E essa blindagem, a gente não falar mais isso, eu acho que é uma coisa assim, até mesmo para as outras pessoas, ai, mas você é isso, você é aquilo, né? Ai, você não sabe fazer tal coisa, você assim, a gente às vezes fala muito para filho, né? Isso. E assim, é um preguiçoso, ai, não faz nada. Gente, essas palavras são palavras muito. A gente não tem ideia de quanto ela mata as pessoas e a nós, né? E eu acho que essa blindagem ela começa por aí, né? São pequenos gestos todo dia, mudanças de hábitos, né? Mudanças de comportamento todo dia, porque não dá para você desliga a chave e liga a outra, né? Não tem como, né, Má? E aí É uma briga blindando. diária, né? É Isso, uma briga diária. exato. Mas é muito importante, sim, sempre falar no modo positivo, né? Isso. Mesmo que não seja. Ah, eu penso que eu não sou bom em determinada coisa. Não, eu sou bom. E se eu não sou bom, eu vou passar a ser bom. Se empenhar e executar, né? Então, aí foi dito também em relação a... Desculpa, até imagina a questão dos carros blindados, né, que foi dado como exemplo. Em São Paulo, uma das cidades que mais ocorre roubo, né, assalto, etc. Então, é o maior número de carros blindados na região de São Paulo. Justamente por quê? Porque as pessoas querem invadir. Então, da mesma forma, a gente tem que visualizar a nossa mente. Quantas pessoas à medida que a gente já vai entendendo isso, você vai visualizando. Hoje mesmo, não vou citar nomes, mas digamos, eu posso falar 2 ou 3 pessoas tentarem entrar na mente, tipo assim, isso é besteira, não faça isso, ou coisa parecida. Então, na verdade, se você tem pelo menos essa visão da questão de blindar a sua mente, você já fala para a pessoa logo, vamos nem tocar nesse assunto, porque não deixar nem entrar no mérito da questão. Então, essa é a questão comparando a um carro blindado. Se você não blindar, a pessoa vai assaltar e etc. É verdade. E a mente é a mesma coisa. Só que não é só as pessoas de fora. A própria sua própria mente, ela quer invadir e mandar no espírito. E se realmente deixar mandar no espírito, aí a gente já está perdendo. A outra questão é em relação a quais são os benefícios que você vai ter se blindar. Você vai ficar mais forte. Por quê? Porque não é todo mundo que vai chegar, não é só em relação a te vender um produto ou outro, mas ela vai chegar e vai te colocar uma visão e você simplesmente vai cair naquela. Você não vai estudar aquela questão melhor, então você fica mais forte quanto a isso. O outro lado tem um lado negativo, que é você ficar mais insensível aos olhos das pessoas. Mas, na verdade, não é que você está insensível, é que você está avaliando com mais tranquilidade a questão em relação à questão da blindagem, né? Está se protegendo. Perfeito. E eu acho que um bom entendimento é a gente pensar em relação ao nosso cérebro. Ele é preguiçoso. Então, como antigamente, às vezes, a mãe da gente ou alguém falava, faz isso, você tem preguiça de pensar, calcular e tal. Na verdade, é automático. É automático o cérebro querer economizar. Para que ele vai querer guardar um telefone se está na agenda? É verdade. Por outro lado, tem aquela questão também. O nosso cérebro não foi criado, na verdade, para armazenar as coisas. Imagina a gente ter que armazenar tudo. Ele foi criado para a gente ter criatividade. Então, se você pode anotar, gravar, registrar em algum local, não tem necessidade de você gravar na mente. Então, deixar um espaço realmente para você poder criar mais. Então, em relação à blindagem, é mais ou menos por aí. Eu achei assim fantástico. Tem uma coisa que eu achei muito interessante que ele fala referente a justamente um pouco da blindagem já caindo para a parte de empresarialização, né? Referente ao gasto do nosso tempo. Ele separa como 10% do passado, 20% sobre o futuro e 70% a pressão do agora, a pressão do hoje, sabe? Do presente.
E às vezes a gente gasta muito tempo e realmente você para analisar, são coisas que nós precisamos mudar no nosso dia a dia, são mudanças pequenas, pequenas mudanças de chaves que vai transformando a gente lá na frente e a gente não vai nem perceber. E a gente pensa muito no passado, fica preocupado demais com o futuro, por isso que acaba vindo a parte da ansiedade, né? E a gente acaba amarrado, não conseguindo produzir no presente, né? Então, esse espaço de tempo, você ter esse autocontrole, eu achei, assim, muito importante. E aí ele diz o seguinte, eu me refiro muito a ele diz, porque eu estou aprendendo muito mesmo e eu gosto justamente de dar nome aos bois, né? Quem está me ensinando, tá, Mar? Então, eu acho assim muito gratificante você poder, uma pessoa tá transbordando na sua vida e você poder falar dessa pessoa, né? Eu acho isso sensacional. E a questão do produzir, desfrutar e transbordar. Se você colocar essas 3 regras na sua vida, nunca mais você volta para trás. Nunca mais. Fazer isso constantemente. Você acorda pensando, eu vou produzir, desfrutar e transbordar. Transbordar. Se você não transbordar, você vai ficar obeso. Então, assim, produzir, desfrutar e transbordar. Eu achei, assim, PDT fenomenal. Para igual, essa partezinha. igual aquele detalhe. Às vezes você fala, vou fazer uma viagem, você fica muito empolgado naquela questão de você chegar lá no destino. Mas o bom mesmo da viagem é todo o caminho até chegar lá. Então, às vezes, a gente sai com uma pressa querendo ir para... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dia 25/2 é a Corrida da Vida. Você fica muito voltado àquele dia, etc. É importante, sim. Mas a própria viagem, como que você vai chegar lá, o trajeto, o caminho, ele faz parte, no caso, do desfrutar. Do desfrutar. E um dia eu falei, um tempo atrás, eu falei, eu não faço nada que eu não quero, não, em relação ao trabalho. Porque eu sempre gostei de vender, então eu fazia o que eu gostava, que era vender, né? Aí uma pessoa falou, mas você faz só o que você gosta, o que você quer em relação ao trabalho? Eu falei, mas não falei, porque eu pensava que eu era assim, que o certo era assim. Mas, na verdade, agora eu estou visualizando que realmente você tem que realmente usar o seu trabalho como lazer. Se você não está se divertindo com o seu trabalho, não está te dando prazer, tem alguma coisa errada. Exato. Né? Então, tem que reavaliar essa questão. Mas, em relação, então, à blindagem, num contexto geral, era mais ou menos isso aí que eu ia falar. Eu notei até aqui uma parte em relação do desconhecido, né, que foi dito também. Quando tem uma coisa desconhecida que você desconhece, você tende realmente a não dar valor, não querer entender. Então, a gente pode usar a analogia em relação à própria criança. Quantas vezes eu falo até para o Caio, meu filho, de 4 anos, falo, filho, come isso aqui. Mas eu não gosto. Mas você nem experimentou. Então, nós somos assim também. A gente nem experimenta aquela coisa e já fala que não gosta. É, verdade. E aí acaba você, ele provando, experimentando e gostando. Claro, e tem certas coisas que não diz respeito aqui, mas tem certas coisas que você não precisa experimentar, né? Já está com um rótulo lá que não presta, que não vale a pena, que não vai te trazer nenhum benefício, não tem por que experimentar. Mas no contexto a gente está falando aqui em relação a experiências de trabalho, experiência de lazer, né? Coisas positivas. Mas aí voltando então no planejamento... Então, deixa eu falar com a mulherada aqui na cozinha agora. Que a gente fala, não dá para colocar uma empresa na cozinha. Dá sim, dá sim. Meu marido, ele costuma dizer assim, que ele nunca viu alguém cozinhar tão rápido que nem eu. Que assim, tá congelado, tá? Eu saio do escritório, não sei o que eu vou fazer.
assim, o que que acontece? A sua cozinha é o seu ambiente, geralmente é o ambiente da mulher, né? Onde, eu falo assim da mulher porque tem homens que cozinham, né? Mas mais habitualmente a mulher dentro da casa dela é a quem vai para a cozinha. As que não vão só transferem de homem de mulher para homem. E assim, dentro de todos esses processos do empresariado, eu percebi o seguinte, que mesmo sem eu perceber, devido a eu ter a rotina de empresarialização já nas empresas, né, da parte de é, planejamento, eu fazia a mesma coisa na cozinha. Então, assim, chegava lá, tinha lá, antes de eu... Por que as minhas coisas acabam sendo tão rápidas? Quando eu chego de um açougue, por exemplo, eu já tempero tudo, separo tudo e coloco tudo no congelador, tudo já separadinho. Você já está fazendo um passo sem saber do planejamento. Entende? Por quê? Porque quando você for pegar alguma coisa, aquilo já vai estar arrumado, já vai estar separado para você e você só vai preparar de uma forma rápida. Quando você faz um arroz ou faz um molho, você já tem toda uma estratégia na cabeça. Quanto mais eficiente for a estratégia que você tiver na sua cabeça para fazer, você mais rápida você se torna, maior a eficiência do seu tempo. Então, assim, desde onde você coloca cada coisa, pratos num determinado lugar que você sabe, eu vou pegar prato aqui, talher aqui, copo aqui. Tem lugares que é tudo assim, prato aqui, talher lá, copo lá, panela lá. Meu, minhas panelas ficam debaixo do fogão. Eu já pego, venho para cá. Meus pratos tá aqui em cima, com a outra mão já pego, venho para cá, sabe? Então, assim, essa Prático, né? Então, que a gente aprende, né? Dá sim para implementar. Eu não sei se tá aqui na live quem acompanha toda semana. O Pablo ele falou de da parte da empresarialização, justamente a parte quando tem indústrias que ele entrava, que cada uma estava num canto as coisas. Ele só fazia o quê? Organizava a rotina delas. Nossa, ela economizava barbaridade, sabe? E isso você vai fazendo desde a hora que você faz a compra no seu mercado, desde o seu carrinho de compra até a hora que você coloca ela dentro do seu armário e depois você vai fazer a execução com coisas mais práticas. Então, o seu cérebro, na cozinha, tenta praticar isso, mulherada. Na cozinha você fala, nossa, será que esse prato está no lugar certo? Será que essa panela está no lugar certo? Será que eu posso facilitar a minha vida? Putz, será que as coisas na geladeira ela tá guardada de uma forma mais rápida para eu poder pegar e usar o que eu preciso? Ou eu tenho que sempre gastar tempo, gastar energia, né? Eu tento sempre gastar o menos energia possível fazendo o maior número de coisas possíveis, entende, Marcelo? Na vida, né? Em toda a nossa vida, não só no trabalho, ele tem que ser estratégico. Exato. Você tem que se organizar, porque senão você acaba fazendo dois serviços. Tipo, pegou uma coisa que você sabe que você vai jogar fora, mas você coloca em outro local. Aí você vai ter que depois pegar lá e jogar fora. Isso, não isso. E a maioria das pessoas acha que não dá para colocar isso dentro de uma cozinha, colocar isso dentro de uma rotina diária de limpeza de casa, né? E eu comecei a aprender a colocar isso nessas coisas também, a partir do momento que eu tive que começar a fazer, a colocar essa força também. E eu percebi que realmente dá para tudo que ele fala dentro de uma casa também, numa rotina nossa da casa. E se você aplicar direito dentro da sua casa, você vai aplicar no seu trabalho direito também. Né? Então é uma via de mão dupla, né? É só uma questão da gente pôr a cabeça para funcionar e realmente fazer as perguntas corretas, porque às vezes a gente não faz a pergunta, Má. A gente não se pergunta, essa panela tá no lugar certo? Na geladeira, tá no lugar certo? Rápido para eu pegar? Putz, mas eu tô guardando da melhor forma? Que vai me trazer facilidade a próxima vez que eu vou precisar do determinado negócio, né?
Então, são todas essas perguntas que a gente tem que praticar, entendeu? E muitas vezes o que nós não fazemos são perguntas para nós mesmos. Se tá bom, se não tá, se pode melhorar, se não pode. E aí a gente fica criando um monte de travas dentro da gente, né? Quando eu comecei a fazer o e-book, Marcelo, eu não sabia fazer nada. Eu penei para colocar ele no ar. Uma coisa super simples lá, mas eu falei, não, eu vou até o fim, eu coloquei ele dentro de um lugar fácil para as pessoas, porque eu pensei o seguinte, eu tenho que facilitar ao máximo para distribuição gratuita disso e que as pessoas não fiquem, ai, cadê o arquivo daqui, o arquivo dali, e fica voando. Aí o que eu fiz? Bom, deixa eu pensar de uma forma estratégica. O que é mais fácil para eles? Enviar um link. É a coisa mais fácil do mundo. Dá lá, ó, tchum, enviou. Né? Então, todas essas... Se eu não faço esse tipo de pergunta, o que eu ia fazer? Sabe? O que eu ia gerar nessas pessoas, né? Que têm maiores dificuldades para enviar. E muitas vezes eu ia travar todo o processo que ele não ia chegar, de repente, uma pessoa que deveria chegar lá na frente. Entendeu? Então, toda coisa, em cada atividade que você vai fazer, você começa a pôr seu cérebro para pensar o que eu posso melhorar. A sua energia, ela fica potencializada. É potencializar a nossa energia. Em relação também ao link ali, foi bem estratégico quando você colocou, porque cada página, como é um autor, é um participante, então automaticamente as pessoas, os leitores, têm acesso direto. Então, ele quer se aprofundar mais naquele assunto, ele entra lá no YouTube ou no Instagram, ele não precisa ficar procurando. Não, muito legal em relação a isso. O planejamento é o quinto. Aí nós vamos ter ainda mais dois P's, né? Quais são? Você lembra? Eu não vi. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Tá vendo, gente? A gente tem que ser sincero. Eu não lembro. Eu tenho até que imprimir a rodinha, porque eu gosto de deixar assim na frente, sabe? Ah, tá. Propósito, produto, pessoa, processo, planejamento. Não seria promoção, que é a distribuição? Não lembro também. Na verdade, nós não vimos ainda, né? Então, eu acho que nós não vimos. Deixa eu ver minha rodinha aqui, como é que tá. Eu tô falando rodinha, rodinha, o pessoal vai falar assim, que rodinha é essa, né? Ó, peraí. Na verdade, é como se fosse uma mandala, né? É só para ilustrar que são 7 P's nas ordens, né? Isso. Peraí. É que ele tá pequenininho aqui, eu não tô enxergando. Ai, meu Deus. É duro ser cegueta. Eu acho que é promoção. Aê, foi. Ó. Então, nós temos propósito, produto, pessoas, processo, planejamento, produtividade e propagação. Ah, tá. Então, produtividade é próxima. E a propagação que é a propaganda. Exato, que é você espalhar. O que acontece, gente? O exemplo que eu dei do e-book, nós não executamos tudo isso daqui de uma única vez, não, tá? Porque em cada processo tem uma rodinha dessa. Em cada coisa que a gente vai fazer, existe uma rodinha dessa, entendeu? Então, aqui ele tá dando numa coisa gigante assim, ó, numa empresa gigante, vamos dizer assim, né? E a gente vai trazer para a nossa realidade. Cada um vai fazendo um funil, cada um com a sua realidade, tá? Então, a gente vai aprender mais coisas, né? Para adaptar dentro da nossa realidade. Às vezes, as pessoas, elas olham como algo muito grande, né, Má? Que é impossível colocar na minha realidade. Não, gente. É possível, eu acabei de provar que até mesmo numa cozinha você consegue colocar todinhas essas rodas aqui, ó. Todinhas elas, todas as atividades. O propósito, por exemplo, para que você vai comer? Para gerar energia, né? Você tem um propósito aí de comer, né? E de comer bem, coisas saudáveis, hein, gente? A Daiane está perguntando em relação a preço. Na verdade, Daiane, o e-book coletivo, ele não tem preço, ele não está sendo vendido, ele está sendo distribuído gratuitamente, tá? Apesar que nós temos aquela questão
do que é grátis, as pessoas não valorizam muito. Mas foi o propósito de início de distribuir gratuitamente, dando oportunidade a qualquer um que tiver interesse acessar. Então, ele não tem preço. A outra pergunta aqui, da Daiane, foi em relação qual a base do conteúdo. A base do conteúdo é em relação ao curso que nós estamos fazendo, que ele tem uma durabilidade, uma duração de 1 ano, ele começou no dia 1º de janeiro e ele vai até o dia 31 de dezembro. Então, ele é 1 ano. Eu costumo falar que ele é um Empretec, ao invés de ser de 1 semana, ele é um Empretec de 1 ano. Você fez quem já fez também? Fiz. Fez, também fiz. Então, a diferença é só que o Empretec é 1 semana e o curso, o pior ano das nossas vidas, é 1 ano. E ele é resumido. O pior ano, né? É o jogo da vida. Então, a base do que nós estamos usando para o e-book e para as próprias lives é em relação ao pior ano, ao curso, o jogo da vida. O início foi alguma aula anterior, tá. Aí vamos ver as outras perguntas aqui. Ah, perfeito. O nosso amigo ali, o Romilson, complementou o que você já tinha falado, né? Mas ele complementou a produtividade e a propagação, que vai ser a propaganda. Não, é isso aí. Então, pode concluir, você estava falando. Não, era sobre isso mesmo que a gente estava comentando, né? Eu realmente concluí. Eu queria só fazer uma coisinha, falar uma coisinha aqui, que hoje tem um módulo no... Como vai ficar gravado, Marcelo? Eu quero falar aí, porque eu acho que é fundamental para aqueles que já estão fazendo, porque uma das coisas que a gente tá tentando ajudar toda a nossa turma que entrou nessa jornada aí com a gente, né? E o que cada um puder... Deixa eu só te cortar. Deixa eu só te cortar. Entrou uma amiga e ela tem deficiência auditiva. Não tem nenhum recurso aqui que passa a legenda, não, né? Porque eu não sei. Menino, eu não sei também. Vou ter que estudar, viu, sobre... Se alguém do grupo aí souber, ó... A próxima a gente pode ver em relação a isso, porque ela, inclusive o nome dela, o Instagram dela é Edna Surda. Entendi. Então ela tem essa deficiência auditiva. Se a gente depois descobrir em relação a se tem algum meio de ser legendado, a próxima seria interessante. Legal, show, gente, show. Um vai ajudando o outro, né? Então, a nossa turma que está dentro do... Eu não vejo o pessoal comentar sobre o módulo A Base de Tudo. Eu não sei se o pessoal está vendo, eu acredito que não. Mas hoje, nossa, eu estou vendo ele, eu e meu marido, e hoje bateu uma coisa assim tão maravilhosa de algo que foi falado. Eu vou até ler, porque foi muito impactante, né? Referente a gerar valor. Às vezes, a gente não gera valor para nós mesmos. A gente coloca preço na gente e a gente não gera valor na gente, né? Como é que você faz para começar a gerar valor? Eu só vou falar um pouquinho, porque vai todo mundo para lá ver isso daí, ó. Tá lá na aula 7, mas é para ver todas as outras antes, viu? Como é que você gera valor em você? Quando você se sente amado por Deus. Muitas pessoas não se sentem amadas por Deus. E é por isso que elas não dão valor a si mesmos. E é por isso que muitas vezes desencadeia o quê? A gente sempre falar que eu não consigo, eu não sei, eu não vou dar conta, eu eu sou burra, né? Então, eu acho que a partir do momento que você se sente amado por Deus, nada te derruba, sabe? É uma blindagem cerebral que você faz que é fenomenal. Eu acho que em resumo de toda essa blindagem, acho que veio a calhar essa aula, porque ela foi tão profunda, sabe? E é um módulo que as pessoas, elas esquecem, elas deixam, sabe? Elas entram lá, acho que vê que tem muita aula, só que são aulas pequenininhas. Mas eles funcionam como um boot,
todo dia, sabe? É fenomenal, fenomenal. A base de tudo. Entrem lá na parte de presentes, tá? Confira, porque realmente, olha, essa foi aí a cerejinha do bolo de hoje, sabe? Que eu acho que tudo começa nisso para você blindar sua mente. Só lembrando, para quem não é do curso, não vai conseguir acessar, Sim, sim. porque é uma matéria dentro do curso. Mas a gente pode estar marcando um outro dia, uma live, para a gente estar falando a respeito dessa parte. Certo, certo. Tem muito material. Se a gente conseguir... também ouvir a música do Sonic. Meu filho, vem cá. Vem cá. Daqui a pouco eu já vou. Já estamos quase terminando. Tá sendo... Mas então, quem por acaso... Já vou, só um minuto. Um minutinho. Quem por acaso tiver interesse a estar sabendo mais e não é do curso, pode aguardar que a gente pode fazer uma live a respeito dessa parte aí, que é a base de tudo. Que, na verdade, resumidamente, é o casal fazendo o mesmo curso para melhorar o relacionamento, né? O relacionamento do casal, então, da família, do casal. Agora, quem não é do curso e não quer esperar a live ou coisa parecida, tem a oportunidade de... Eu tenho no meu bio, no Instagram, o link para o curso. Quem tiver interesse em saber a respeito mais do curso, pode clicar lá no bio do Instagram, que você vai estar indo direto para a página do Pablo Marçal e você vai estar tendo mais informações. Só um minutinho, cara. Vem cá. Vem cá para a minha amiga ali, a Karina, te conhecer. Fala oi vem. pra tia. Vem. Fala oi pra tia. A tia gosta de criança. Tá com vergonha. Vem. Rapidinho. Eu não vou deixar mais. Vai. Vem. Vai, só um pouquinho. Vai. Você sabia que ele tem um canal no YouTube, no Instagram? Oi, tudo bem? Assim, tá. Já tem que começar no digital desde cedo, né? Não sofre igual a gente. Ele tá aqui, na verdade, tá tímido. Ele tem 4 anos, mas ele não é nada tímido, tá? Se você olhar lá no canal, é Caio Tio Rex. Caio T. Legal. Rex. Tanto no... Já estou indo rapidinho. No Instagram como no YouTube. E o que tem lá, até mesmo só para saber, no canal do Caio. Caio Tio Rex e as aventuras de Caio. Nada mais é do que eu só registrando o que eu faço com ele, o que eu brinco com ele. Então, a última vez que nós registramos, nós fomos para a ilha, que aqui tem várias ilhas, e nós dormimos lá por 2 noites. Eu e ele só. Nossa. Na virada do ano. Que aventura, dia 31 para o dia 1º, do dia 30 para o 31 e do dia 31 para o dia 1º. Foi muito legal. Só para vocês saberem aí. Então, tem mais alguma coisa para a gente falar? Não, eu acho que a gente fechou o assunto blindagem com isso, veio a calhar assim perfeitamente. Então tá, gente. Eu agradeço aí a todos vocês que passaram por aqui. E quem viu essa live depois gravada, se achar que concorda com alguma coisa, comente, compartilhe. Se não concordar também, comente, coloque a sua opinião, né? A gente fica tranquilo, pode colocar a opinião, a gente aceita para melhorar. E em relação à minha vida profissional, para vocês saberem um pouquinho mais, eu sempre fui vendedor, iniciei vendendo bala na frente de casa, e hoje, de vendedor de balas e chocolate no semáforo, a gente está fazendo a transição para corretor de imóveis. Então, quer conhecer um pouco mais sobre a minha história? Tem o Instagram, tem as outras redes sociais, você pode estar sabendo. Às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite, pelo TikTok, eu só registro lá o exercício que eu faço, que é uma corrida na praia, treinando para o dia 25, que é a corrida da vida, né? Que eu estou planejando de participar. Pela manhã, entre 6 horas da manhã. Que imagem linda, hein? Que delícia, hein? Isso é sacanagem com a gente que está aqui, viu?
Aí, 6 horas da manhã, eu faço uma live também mostrando o exercício na praia. E às 17 horas, a gente está com esse projeto toda, de segunda a sexta, de estar fazendo um transbordo, está passando alguma coisa aí. Né? Então, eu me despeço e você está com as palavras. Pode se despedir ou falar o que você quiser mais. Só entra na nossa rede, pega nosso e-book, espalha nosso e-book para o mundo inteiro, que a gente quer gritar bem alto tudo que nosso coração está transbordando aí para vocês, tá bom? Entra nas redes, segue a gente aí, tá? O meu é @Carina, com K, Carandina, com C, oficial. E o meu YouTube é @Vida de Mercado Digital. Beleza? Vocês vão me ver lá, eu dou bastante risada. Tchau, Um abraço. gente. Até mais, Carina. Prazer. Até. Tchau, tchau. Valeu, Má. Tchau, gente. Obrigada pela visita de todos vocês. Tchau.